Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E dessa vez nós vamos partir para uma parada muito interessante. Uma coisa que desperta sempre a atenção das pessoas quando a gente fala de ufologia. Os seres, as criaturas desses casos que a gente está tanto tempo falando aqui. Não é mesmo, senhor UFOJack? Isso aí, Mr. PH. Né? Vamos falar então sobre os tripulantes dos objetos voadores não identificados. É um tema que sempre fascina, sempre levanta curiosidades, como você falou, e era necessário que a gente tivesse critérios de classificação, né, até para entender os diferentes tipos que se apresentam no fenômeno, né? E para falar sobre isso, então, quem é a melhor pessoa indicada para falar sobre o tema? Ô, meu amigo, aquele que escreveu o melhor guia da tipologia alienígena como é que eu posso dizer, das histórias ufológicas do Brasil, nosso grande amigo Thiago Tiquete. E aí? Fala, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, meu querido amigo Jackson. É um prazer de novo, mais uma vez, e não pela última, estar aqui. Claro que não vai ser a última, você vai voltar muito. Muito aqui ainda. Mas daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos conhecer vários seres que nos visitam aqui regularmente. Sonic do Inferno, Aquático, Slistax, Insetoides, Caco o Sapo. Acredite se quiser. Bom, antes da gente entrar nos nossos amigos de fora, eu vou trazer aqui um relato que casa bem com o nosso assunto de hoje. Eu vou tentar trazer um relato dentro de cada classe da tipologia alienígena que a gente for falar. Hoje, nós vamos falar da classe Animalia e um ouvinte, um apoiador nosso, lá do nosso grupo, Marcelo Monteiro, grande abraço, meu amigo, tamo junto. Conseguiu um relato muito interessante com a amiga dele sobre um ser... Bom, eu vou descrever aqui. Ela mandou alguns prints de conversa escrita no WhatsApp e depois complementou os prints com um áudio curtinho, ela explicando mais detalhes. Então eu vou ler o print dela aqui pra vocês, tá ok? Antes do áudio. Então, a história era de quando eu era criança. Estava na casa dos meus avós lá no Piauí. Eu era pequena e estava com uma prima, pouca coisa mais velha na época. Eu tinha uns 3 para 4 anos. E eu lembro bem porque foi algo que me marcou muito. Era de tarde e o pessoal tinha costume de pescar e na casa ficou apenas nós duas. Como ela era mais velha, ela ficou cuidando de mim, já que isso era normal. Lembro que pegamos a roupa do varal e fomos guardar no quarto. Um tempo depois que estávamos no quarto, ouvimos um barulho de uma bacia de alumínio caindo no chão. Minha prima olhou para a janela e eu fui olhar também. Quando olhei, vi um bicho. Era baixinho, preto, com a pele igual de um jacaré. Dedos longos e na ponta do dedo era arredondado, e unha e membrana entre eles. O pé parecia de pato. E sei lá, a cabeça era grande e desproporcional ao corpo. No topo da cabeça tinha uma espinha, parecendo uma crista de peixe, uma espinha de peixe. E nas juntas era vermelho. Esse bicho se aproximou da bacia e pegou com a mão e ficou olhando, virando ela de um lado para o outro. Nisso que ele estava olhando a bacia, ele nos percebeu e olhou pra gente. Depois disso eu apaguei. Acordei com meus pais chegando. Estava em cima da cama, mas acordei assustada falando do bicho. Minha prima não lembra de nada, mas minha mãe lembra do dia que eu fiquei muito assustada. E desse dia em diante, eu não ficava mais sozinha. Lá não tinha luz, muito menos TV, para não dizer que eu sonhei com alguma coisa que vi na televisão. Aí o Marcelo pergunta pra ela, mas você apagou depois disso? Você desmaiou? Ela, sim, eu não lembro mais nada. Só de eu chorando depois, mas na hora eu fiquei paralisada. Quando eu acordei, minha prima estava do lado da minha cama me olhando. Ele, que ano que foi isso? Olha, eu tô com 32 anos de idade, isso foi há 20 anos atrás. Mas eu era pequena demais para saber dessas coisas, até mesmo poderia ter uma imaginação fértil a esse ponto. Eu não lembro de muita coisa. Tinha algum barulho diferente? Tinha um zumbido, alguma coisa? Estavam 5 metros de distância, estava perto. Não ouvi nada. A minha prima não lembra, nós duas apenas vimos.
Bom, segundo o Marcelo, esse relato dela foi em 95 no Piauí. Então, escutem esse trechinho do relato dela, que ela conta melhor os detalhes, e daqui a pouquinho a gente volta. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Mas aqueles lá de Varginha, eu assisti depois o povo falando, várias outras coisas, né? Que essa época aí, tempos atrás que eu fiquei pesquisando, deu uma parada que eu comecei a ficar com medo. A pele, as meninas falavam que tinha cheiro e a pele era lisa, tipo couro. E o que eu vi não era assim. O que eu vi era tipo igual de jacaré, só que ele era preto. Os olhos vermelhos, parecia uma moscona assim, só com o olho vermelho. A cabeça, tipo aquelas espinhas dorsal assim de peixe, mas como se fosse uma espinha de peixe, sim. E não é que nem esses reptilianos que o povo coloca na imagem na internet, não é. Era meio que tipo uns... Não era um sapo, sei lá, não era sapo também, era muito esquisito. Rapidinho, teve uma vez no centro que eu vi um cara que eu achei ele muito esquisito, que eu até falei pro meu pai esses tempos atrás, que na época, acho que faz uns 12 anos atrás, tava ele passando no calçadão e no sentido do cemitério, e passou por mim um rapaz. Ele era muito bonito, alto, só que o que me chamou muita atenção foi, fora o fato dele ser extremamente bonito, ele era extremamente branco, mas quando eu olhei pro olho dele, mano, o olho dele era todo preto, velho. Tipo, sabe assim, a íris do olho, assim, era preto, parecia que tinha uma lente no olho, assim. E o cara, tipo assim, andando muito perfeito, eu achei aquilo muito estranho. Mas enfim, aí depois fiquei com medo no momento, mas fosse reto. Que aí eu já não sei se é paranoia na minha cabeça, não é, porque eu nunca usei drogas. E também a gente não fica abusando da sorte, né? E aí, senhor Thiago Tiquete? Esse relato dela encaixa no nosso assunto de hoje? Com certeza, com certeza. E na classe Animalia, porque pelo que ela descreveu, parece um peixe, né? É. Não parece um peixe? É um peixe meio sapo, aquele peixe que tá querendo sair da água, sabe? Quem é da nossa época? Não, porque o Jack é novinho. Na nossa época que assistia He-Man, tinha um aquático. Sim. Lembra disso? Exato, ela viu o aquático, exato. Ela viu o aquático, bem parecido com o que a gente, na nossa época, a gente viu. E tem aqui, eu não tenho, assim, literalmente igual o que ela falou. E relato é assim, você leva em consideração o momento, o estresse que a pessoa está sentindo, porque ela viu uma coisa diferente. Então, alguns detalhes que ela pode dar, por exemplo, eu dou um exemplo de uma tipologia que a gente vai falar mais na frente. Do ser de Voronezh, que falava que tinham 3 olhos. Hoje em dia, a gente pode interpretar que aqueles 3 olhos nada mais é do que um capacete com 2 luzes internas na lateral e uma luz em frente. E na frente como um capacete de astronauta. Então ela vendo aquilo e identificando como sendo escamas ou protuberâncias nas costas, pode ser um equipamento, pode ser alguma coisa. Mas é bem interessante, né? Bem interessante. E a gente tem uma tipologia de sapo no guia da tipologia. Pois é, tem uns seres ali bem estranhos, bem diferentes, e que casa muito com isso que ela falou. Exatamente. Eu lembro que alguns anos atrás eu recebi um relato de uma pessoa na região de Criciúma, e ela relatava que o filho dela estava brincando numa cancha de areia ali bem pertinho da praia, e ele viu basicamente o mesmo tipo de criatura saindo do mar e entrando numa área de mata que tinha ali, né? Aí eu passei pra um grupo ufológico local lá e eles foram lá, entrevistaram a criança e tudo, e é um caso bem interessante também,
né, com esse tipo de criatura. Agora a questão é, será que eles moram aí no mar, aí próximo à costa do Brasil? Será que são seres aqui do nosso planeta mesmo? De onde eles vêm? Fica essa questão aí. Pois é um assunto interessante. Eu não vou nem entrar muito nisso agora, nem vou pedir para você dar mais detalhes desse relato, porque nós vamos gravar um episódio de criptozoologia mais para frente sobre sereias. E como eu já contei aqui várias vezes, eu sempre viajei muito para pescar Rio São Francisco, Araguaia, Pantanal, Amazonas. E cara, o que eu escutei de relato de uma criatura chamada caboclo d'água, que é basicamente isso, é muita história, muita história. Então eu não vou entrar nisso aqui agora, vou deixar esse relato dela aqui de curiosidade, de complementação ao nosso papo de hoje, mas aguardem que eu vou pedir pro Jackson mais informações nesse caso e vou trazer histórias do caboclo d'água no nosso episódio de sereias. Beleza? Partiu pro nosso episódio de tipologia alienígena, senhor Ufudjack? Partiu. Bora! Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Antes de começarmos a falar dos nossos visitantes de fora daqui, ou de dentro, ou de outra realidade, não sei. Ô, Tiquete, eu queria te perguntar como que esse livro nasceu, cara. Como que você fez essa pesquisa? Porque é muito caso, é muita coisa. Você pega o livro ali, você dividiu ali o livro em classes, eu gostaria que você explicasse também a organização que você fez. Mas o interessante é que você dá a localidade, você dá a casuística ali de como que ele apareceu e tal. E, cara, é uma variedade gigantesca. Já começo te parabenizando pela paciência e pelo trabalho que você teve ali de catalogar isso tudo e colocar de uma forma tão clara ali. Mas vamos lá, como que esse trabalhão começou? Cara, esse trabalho começou lá em 2012, 13, tá? Existem outros livros sobre tipologia extraterrestre. Eu tenho alguns, mas para mim eles não estavam completos, porque faltavam alguns tipos, algumas características. O Flávio Pereira fez uma catalogação, o Claudio Covo fez, se eu não me engano, não sei se foi o Jacques Vallée fez também, mas eu vi que estavam faltando algumas tipologias, tipo ET de Varginha, porque é recente, né? Então não tinha ninguém escrito, e o livro do Guia da Tipologia do Patrick Hughes, ele não tinha o ET de Varginha, porque a gente conhece muito pouco da ufologia brasileira, muito pouco. Só os clássicos lá da década de 50 e 60. E eu falei, não, tem que escrever alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar na minha bibliografia, muito da bibliografia do Alberto Rosales, que é um ufólogo norte-americano, costarriquenho, que ele escreveu, que ele tem o The Humanoid Catalog, HUMCAT, que lá tem muita informação que ele recebe, já passei muita informação para ele também sobre casos de contatos. E aí eu comecei a pegar esses casos e decidi, vou escrever um livro. Vou classificar a tipologia em 4 grupos: humanoide, animalia, robótica e exótica, e vou encaixando esses grupos dentro de classes dentro do livro. E foi assim que depois de quase 15 mil casos, eu cheguei a 1.790 casos que tinham todas as informações que eu precisava. Cara, é coisa demais da conta. Exatamente, é muita coisa. E o que eu precisava? Detalhes do caso, local, testemunha, data, hora, e um relato de, no mínimo, esse caso tinha que estar em, no mínimo, 3 publicações diferentes, para fazer um comparativo. E eu consegui de muito caso ficou ficou fora, algumas tipologias ficaram fora porque não tinha muito subsídio. Então eu não podia simplesmente viajar na maionese, botar tudo, senão ia ter mais de 500 tipos de seres. Então eu fui pegando pelos que eu tinha mais informações, por isso que esse livro tá na 4ª edição, e sempre expandindo e atualizando. Eu queria só deixar indicado para vocês aqui que estão nos escutando, que essa 4ª versão, a última que o Tiquete lançou, ela é toda colorida. Então é um guia da tipologia alienígena com ilustrações coloridas de todos os seres descritos no livro. Para mim, é o guia definitivo de tipologia alienígena. Não tô puxando o saco porque você tá aqui, eu estou com o livro e eu tô simplesmente vidrado no livro, porque, cara, é muito completo. Então, eu vou falar isso novamente no final, lembrar vocês, mas vou deixar na descrição do episódio. Quem quiser, de repente, comprar o livro e ir acompanhando, vendo os seres ali, tudo, o livro do Tiquete é perfeito. O Google tá aí pra você ver as fotos? Tá. Mas não é a mesma coisa.
Não, e foi feito por um artista mesmo, né? O Luiz Felipe Piorotti, ele é artista profissional de quadrinhos, de publicidade, então ele botou esse traço. A segunda versão, a segunda e terceira edição, os desenhos também em preto e branco são hiperrealistas, que é do Diego, que ele é um artista forense. É o cara, o que é o artista forense? É o cara que recebe da polícia um crânio, né, uma caveira da cabeça, ele reconstrói aquele crânio como era a pessoa antes de morrer. Então eu tive muita sorte de ter... A primeira edição também, é um colega meu, o Daniel, foi o primeiro que aceitou esse desafio. Ele também é artista, é web designer hoje em dia, artista de inteligência artificial. Então esse livro ele só tá melhorando, tá evoluindo, graças a Deus, e com a ajuda desses artistas todos. E eu queria mandar um grande abraço aí pro Luiz Piorotti, que foi o ilustrador dessa última edição sua, né? Que no dia que você me mandou o livro autografado, claro que eu tinha que mostrar lá no Instagram que eu recebi o livro autografado de você, óbvio. Ele foi lá e eu falei que gostei pra caramba, que era o guia definitivo. Ele falou, e aí, o que você achou das ilustrações? Meu amigo, você tá de parabéns. Eu já falei, virou a minha paixão, meu xodó. É um dos meus livros de cabeceira aqui, então tá mais do que aprovado. O livro é muito bom, ficou muito bom realmente. Os desenhos do Diego, do Felipe são maravilhosos. Do Diego também, mas o Felipe colorido era o que eu sempre quis. Eu falava com o Geva, vamos fazer colorido, só que era muito caro. E aí eu consegui com a editora Conhecimento, com o Sérgio, que sempre me apoiou. Ele já publicou, esse é o 4º livro meu que ele publica. Ele publicou, acho que praticamente todos do Petit. É um cara que acredita realmente na pesquisa ufológica. E ele deu essa força e falou, Thiago, eu quero imprimir o Guia da Tipologia. Eu falei, ok, você quer, mas eu quero colorido. Ele, ok, vamos fazer colorido. E aí saiu colorido. Ficou muito bom. Então é isso, sabemos da origem do livro, vamos abordá-lo. Vamos falar do que o Tiquete escreveu ali. Ô Tiquete, como nós falamos no início aí, você dividiu seu livro em 4 classes: Animalia, Robótica, Humana e Exótica. Eu achei essa separação muito interessante porque a gente consegue ali ter classes para poder comparar, que são mais próximas um do outro. Então, vamos combinar da seguinte forma. Como nós falamos, essa primeira parte nossa aqui da tipologia vai ser de Animalia. Nós vamos falar desses seres que têm essas características que lembram alguns animais, algumas classes de animais. E mais para frente nós voltaremos para falar das outras classes em separado. Já aproveito para deixar o convite, quem tiver algum relato que se encaixe num episódio de tipologia humana ou exótica, entre em contato com a gente, mande seu relato que nós vamos colocar aqui nos próximos episódios. Mas vamos lá, vamos seguir a ordem do seu livro, Tiquete. E, o primeiro aqui da sua lista do Animalia já é uma polêmica gigantesca. O Pé Grande é um extraterrestre? Boa pergunta. A gente não sabe por que o Pé Grande tá aqui, né? Muita gente fala, criptozoologia, né? O Pé Grande seria. Mas quando eu comecei a pesquisar isso, curiosidade me foi atiçada pelo livro do Patrick Hughes, que ele fala, que ele classifica o Pé Grande também como possivelmente extraterrestre. E eu comecei a falar, Pé Grande é criptozoologia. Mas eu comecei a investigar casos onde apareciam Pé Grande com outros seres, um Greys, por exemplo. Sério? Sério. E também entrando e saindo de objetos voadores não identificados, de espaçonaves, né? Porque decolava depois e sumia. Então eu comecei a pensar, bom, pode ser uma possibilidade, sim. E eu achei vários casos, muitos casos, dessa tipologia, em vários cantos do mundo. A gente pensa no Pé Grande, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, mas tenho casos na Austrália, tenho casos na Inglaterra, tenho casos no Brasil. Então é um evento que acontece mundialmente. E esse caso aqui dos irmãos Tom e Ted, né? Tom e Jerry, não, é Tom e Ted, que viram nas florestas de Wisconsin, às 11 horas da manhã, deixa claro pra mim que pode ser, sim. Lembrando que eu considero esses seres extraterrestres porque eles foram relacionados a espaçonaves, que é onde eles entraram ou saíram e foram pro espaço. E decolaram e deixaram no espaço. E as características que apresento aqui são as características descritas pelas testemunhas que, algumas vezes, como eu falei, podem ter sofrido alguma influência no meio do trauma dela, tá vendo? Do susto que ela levou. O bicho tem 3 olhos, na verdade não tem, mas ela achou que tivesse. Naquele momento, né? Um susto, você vê uma coisa que você nunca viu na sua vida, você vai tentar, a sua memória vai tirar uma foto daquele momento. E aquela foto pode ser não a verídica, mas ela viu alguma coisa. E esse caso do Pé Grande aqui, que tem no livro,
é bem interessante. A gente pode especular também que, de repente, vários desses seres que nós vamos conversar aqui, eles nem vêm em naves, né? Eles podem estar naquela parada que a gente já comentou aqui, inclusive com o Machado em outros episódios, da fauna oculta. Que eles estão numa outra dimensão, numa outra realidade, e eles transitam pro lado de cá de vez em quando, né? Sim, a gente tem várias possibilidades para tentar explicar o fenômeno extraterrestre. E essa é uma delas. Eu, no meu canal do YouTube, eu fiz uma entrevista com Andrew Collins, que é um pesquisador inglês, que inclusive já apareceu no Alienígenas do Passado, em que ele fala, a pesquisa dele mostra que rituais xamânicos foram feitos para abrir portais de entrada e de saída de seres. Eita! Então, tá lá na entrevista ele explicando direitinho. A gente tem o Mike Masters também, que foi no meu canal. Eu entrevistei ele no meu canal, que a pesquisa dele é que seres humanos vêm do futuro para conhecer um pouco mais sobre o seu passado e por isso que não podem interferir aqui. A teoria do De Volta pro Futuro. Então a gente tem a origem desse ser, a gente tem várias teorias. Esse papo aqui vai longo porque as teorias são várias. Vai. Mas vamos lá que a gente tem muita gente para falar aqui hoje. Eu vou continuar seguindo a ordem do seu livro. Eu vou, inclusive, chamando os seres aqui pelos capítulos do seu livro. Então, aqui o próximo que nós temos é a abdução de seres peludos. Como é que foi essa história? É famosa essa história, para quem acompanha o ufologia há muito tempo. Aconteceu na Inglaterra em 74, onde a família, pai, mãe e filhos foram abduzidos por um ser peludo. Parece um cachorro, um Yorkshire, como a gente tá falando, que eu tenho Parece dois. mesmo. Um Yorkshire vestido de jaleco branco, com orelhas pontudas, os olhos bem... o olho com fundo branco, mais uma retina, uma pupila bem pequenininha preta. E eles foram submetidos a uma abdução. E lá dentro, eles foram analisados ou estudados de alguma forma. Então é uma outra tipologia também, que a gente chama de a classe animal, o tipo mamífero peludo. E aí, no livro, vocês vão ver, quem comprar ou quem tem o livro vai ver que tem detalhes marcantes, que neste caso são pelos pretos e orelhas pontudas. Cara, é muito bizarro, ainda mais quando você para aqui pra ver o caso e ver a imagem. Você ficar imaginando você tendo um encontro com um ser desse, cara. Só uma curiosidade, nesse caso, toda a família, exceto o Stuart, que era um dos filhos, depois do contato, se tornou vegetariana. Porque, curiosamente, eles disseram que estavam enjoados do cheiro da carne. E John, que é o pai, ele era fumante e simplesmente largou. Eu precisava encontrar esses seres, hein? Eu vou aproveitar agora, antes do nosso próximo convidado, para falar que nós estamos com uma parceria muito bacana com a Scoop Art, que o Wesley tá fazendo lá umas miniaturas de ET. Eu já falei isso aqui em vários episódios, ETs no pote, em conserva, parecendo espécimes preservados em formol. E nós fizemos um acordo com ele na Etiquette. O Etiquette conversou com ele ali e estão sendo feitos modelos da tipologia alienígena que nós estamos falando aqui hoje. Então serão 2 modelos já disponíveis lá no skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. O primeiro modelo que estará disponível é um ser muito interessante, muito bizarro. Eu vi já o modelo que ele fez pronto, ficou inacreditável. Então vamos falar dele. Você chamou esse capítulo de Caminhoneiros Brigam com Extraterrestres. Esse é um caso muito interessante, porque é um dos poucos casos onde o ser realmente agride, o ser extraterrestre realmente agride um ser humano. E foi numa onda ufológica que aconteceu principalmente na Venezuela e na Argentina de 54, 55, e 2 caminhoneiros, eles, por volta de 2 da manhã, eles se dirigiam ao mercado em Caracas, na Venezuela, e pouco antes de chegar ao destino, eles foram obrigados a parar o caminhão porque tinha um objeto esférico bloqueando a pista. E eles não sabiam o que era aquilo, e o Gonzalez resolveu sair para investigar, e quando se aproximou da esfera, que era um objeto esférico, luminoso, um ser de 90 centímetros de altura, cujos olhos, né, alguns desses seres tinham um capacete, outros não, os olhos desse ser brilharam. E aí ele foi ver que os seres eram baixos, tinham mais ou menos 90 centímetros de altura, e foram pra cima dele, foram pra cima do Gonzalez. E o Gonzalez começou a brigar com ele, e um amigo dele, que tava no caminhão também, saiu com uma faca. O Gonzalez pegou uma faca que ele tinha e tentou apunhalar os seres. Só que ele falou que o pelo deles era ouriçado e duro, feito metal. Não metal, tipo aquela malha que o mergulhador usa pra se proteger de tubarão. Sim. Cara, ele lembra o Sonic do Inferno careca. Isso, exatamente. Então ele começou a golpear
E ao invés de penetrar na pele, a faca simplesmente começou a soltar faísca, como você bate no metal. Então esses seres, aí já eram 3 ou 4, tentaram pegar o Gonzalez para abduzir e levar ele para dentro da nave, mas eles não conseguiram. E o Gonzalez falou, quando ele deu o depoimento para a polícia, que esses seres, apesar de serem pequenos e magros, eles eram extremamente fortes. Então esse caso foi registrado na Argentina, foi registrado na Venezuela, eu encontrei um caso parecido na França, mas e o interessante, né, que muitos desses casos, desses seres, eles só aparecem em algum período do tempo e depois não aparecem mais. Isso é outra curiosidade também. Esse alien aí, vocês vão encontrar ele lá na Skinwalker como o Alien de Caracas. Eu e o Paulo vamos receber ele na frente de todo mundo, porque a gente é mais legal. Vocês procurem lá e vocês vão ver que legal que é. Cara, vamos passar para um próximo ser aqui, que pra mim, dessa lista toda aqui do Animalia, esse pra mim ganhou o troféu de mais bizarro de todos. Pedreiros encontram animais extraterrestres. Cara, eu gostaria muito que vocês pudessem ver esse ser, porque ele é um cavalo de 4 patas, com rabo de cavalo, 2 mãozinhas de aranha e uma cabeça de gente careca. É mais ou menos isso. Foi perfeita essa descrição. Perfeito. 2 braços, 4 patas e um rabo. Perfeito. Quando você for fazer a ilustração da capa pro podcast, você põe esse serzinho aqui, porque realmente foi um dos mais estranhos. O caso que aconteceu aqui foi em Frankfurt, na Alemanha, e foi em 1960. 2 pedreiros, o Matthaus e o Jerome, eles estavam voltando para casa ao longo da rodovia e de repente viram um objeto parado ao longo da pista. É incrível, né? Que na maioria dos casos é sempre em rodovias, objetos parados ou no meio da rodovia, ou no lateral da rodovia, ou se aproximam em cima do carro. E eles viram que acharam que era um veículo acidentado. E pararam o carro e foram se aproximando e viram que não era um carro, mas sim um objeto esférico, com luzes vermelhas, azul, verde e roxo em torno da estrutura. O objeto tinha mais ou menos uns 10 metros de diâmetro e estava a 3 metros de altura. Foi quando, aí que é o legal, que eles viram sair desse objeto por uma porta lateral, mas que não deixava marca no objeto, era como se fosse vedada cirurgicamente, perfeitamente. Ele viu sair esses seres que tinham 2 braços. Por que fala braço? Porque tá mais altinho. A imagem, quem tiver o livro vai ver a imagem depois. 4 patas e um rabo. Você falou que parecia um cavalo, pra mim parece mais um cachorro, porque o rabo é comprido, com uma cabeça de gente, e realmente 2 bracinhos sem dedos, não tem dedos, e os braços saindo como se fossem assim, logo abaixo da mandíbula. Pensa numa cabeça com 2 bracinhos saindo logo abaixo da mandíbula. Isso, todo peludo. E o legal é que as patas dele, as 4 patas que estão no chão, parece que são mãos dobradas pra trás, parece que ele anda como um gorila, pelos nós dos dedos. Isso, só que eles não andavam, eles simplesmente flutuavam e se moviam lentamente. A gente vai ver outros casos aqui que os seres também não andam, eles só flutuam. Exatamente. Ainda mais quando o ser é muito estranho assim, né? Geralmente ele não tem uma movimentação assim, flutua. Aí parece com os nossos astronautas, né? Uma coisa bem lenta, parece que a gravidade afeta de alguma forma. Não sei se a gravidade aqui do nosso planeta afeta algum deles. Vai saber. Vamos lá que esse próximo caso aqui, ele dá muita margem para discussão, porque de repente esse avistamento aqui trouxe muitas lendas sobre duendes, demônios, alguma coisa assim. É o caso Bossack, que é basicamente um avistamento de um capetinha. E aí é famoso, viu? Esse caso é muito famoso na literatura ufológica, principalmente americana. É um fazendeiro chamado William Bossack. Ele teve o que ele chamou uma experiência de arrepiar os cabelos. Em 1974, ele estava dirigindo para casa, de novo, quando a cerca de 1,5 km do seu destino, ele avistou um objeto no lado esquerdo da estrada na sua frente. E aí, quando os faróis do carro iluminaram o objeto, que tinha uma frente curva de vidro, ele viu que tinha uma figura de braços levantados acima da cabeça. Se você procurar esse caso na internet, você vai ver a imagem clássica de um ser com os braços em cima da cabeça, caso Bossack. Esse ser, ele tinha orelhas de gato, o rosto parecia com um rosto humano e pelos vermelhos. Teve gente que leu as outras edições do livro e falou pra mim assim, eles não seriam aqueles... qual é o nome daquele pessoal que vive isolado de todo mundo nos Estados Unidos? Não é uma religião? Mormons. Achei que eram os Amish, não? Os Amish, os Amish que têm as barbas compridas. Isso, os Amish. Seriam os Amish, olha, orelha pontuda, todo pelo vermelho, pode ser, se tivesse só a barba vermelha, você podia até pensar, mas não tinha, ele tinha cabelos espetados na lateral da cabeça, orelhas grandes e pontudas, que pareciam com orelhas de bezerros
Aí não tinha gola, não tinha nada, não havia barba, apesar da cara humana, e a cintura pra baixo ela não ficou muito bem visível, por causa da neblina. Sabe que ele me lembra muito? Um fauno. É um Sabe aqueles fauno, faunos da isso, mitologia com a flauta, ou tipo o Pan, deus da bebedeira? O fauno, só que o fauno tem chifrinhos laterais e o pé dele é meio torto, né? Tipo o curupira. Isso, O esse curupira, aqui o tornozelo, o calcanhar não do tem. curupira é pra frente. No caso, o fauno, o joelho dele é pra frente. Tipo do filme com Sinais? Que dobra os joelhos. É o contato com o Charlie Sheen. É o contato Charlie Sheen. Contato com Charlie Sheen. Eu tava pensando no contato com a Judy Foster, não, é o contato com o Charlie Sheen. E o interessante é que logo no dia seguinte, né, o Bozak ele voltou pro local pra procurar marcas de pouso, evidências, e não achou nada. E 22 anos após esse encontro, exatamente 22 anos após o encontro, William Bozak foi encontrado morto em casa. Tan, tan, tan. O capetinho voltou a pecar a alma dele. Cara, esse caso, ele me lembra muito alguma coisa assim, bem sobrenatural mesmo. A descrição do ser, assim, lembra muito uma criatura mística, assim. Exatamente. Continuando aqui, nossos convidados da noite. Esse próximo nós não vamos falar muito dele, não porque eu não acho interessante, não porque eu não gosto, pelo contrário, nós temos 2 episódios aqui sobre ele, que é o nosso visitante esporádico agressivo, o Chupacabras. Nós gravamos 2 episódios com o Machado, falamos tudo ali da pesquisa dele. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais na história do Chupacabras, procurem os episódios aí, não acredito se quiser, e fiquem por dentro de um dos seres mais bizarros das histórias de ufologia. E o livro do Machado, Olhos de Dragão, você não encontra. É igual o meu primeiro guia da tipologia terrestre, primeira edição, você também não encontra. Você não encontra. É raríssimo encontrar o primeiro. Esse do Carlos eu tenho autografado, então deve valer uns 3 milhões de reais. Cara, é fantástico. Depois ele lançou um segundo livro. Qual é o nome do segundo livro? Esqueci. O Jackson sabe. Estranha Colheita. Estranha Colheita. Eu recebi ele essa semana. E já fiquem Cara, avisados, o Machado vai vir aqui, nós vamos gravar vários episódios sobre o Estranha Colheita. Aguarde. É espetacular. Espetacular. É. Esses 2 livros do Machado e o Olhos de Dragão, que pra mim é best-seller, porque você não encontra mais. Você não encontra. É maravilhoso. Eu já falei pro Machado, ele tem que reimprimir esse Olhos de Dragão. Eu falei isso com ele também, ele falou que tá providenciando. Quem sabe a UFO não se candidata, né? Netcat. Tô na fila. Então vamos lá, vamos dar sequência. Agora nós vamos de Caso Zanfretta, que é um dos seres que a galera, tipo, tem mais preconceito, assim, de acreditar que exista. Um reptiliano. No caso, reptiliano é o tipo, não é o reptiliano que o pessoal fala. O reptiliano que o pessoal fala que é parecido com o lagarto do Homem-Aranha, essas coisas assim. Eles têm aspectos de lagartos. Isso. Esse caso Zanfretta é bem famoso, tem lá no site Fenômeno do Jackson. E a testemunha foi um guarda noturno, o Fortunato Zanfretta. Ele fazia a ronda do local onde ele trabalhava. E quando ele chegou na lateral da casa, lá onde ele tá fazendo a ronda, ele viu um ser... Imagina você dar de cara com um ser verde escuro com mais de 2 metros de altura, com olhos grandes, amarelos e triangulares. Além do que a cabeça do bicho tinham 3 pontas, 3 em cada lado. Na testa dele pareciam, vamos assim dizer, veias vermelhas e o peito dele tinha um triângulo vermelho. Então imagina você encontrar um bicho desse e o corpo dele, segundo o Zanfretta, era feito de uma massa negra de carne e tubos. Pensa no boneco Michelin. Cara, ele é muito bizarro. Marombado. Porque o boneco Michelin é gordinho. Pense no boneco Michelin marombado. É esse ser. Então o Zanfretta foi esse caso, me corrija, já que se eu estiver errado, ele chegou a ser investigado pelos Carabinieri da Itália, foi investigado, o cara tiveram outros relatos iguais a esse na Itália naquele período, e até hoje, até a morte do Zanfretta, ele jurava, não inventei nada, e ele realmente viu. E a polícia investigou e não chegou a uma conclusão. Então vamos continuar aqui com mais um dessa mesma espécie aí, um primo. Agora é o lagarto extraterrestre gigante. É esse que o pessoal que mais relata. É o clássico, né? O reptiliano clássico, exatamente. Que, uma curiosidade, lá no início da década de 40, 50, 60, os seres que eram mais vistos eram seres nórdicos parecidos com a gente.
que falavam, traziam uma mensagem de paz, de não brigue, cuidado do planeta, guerras nucleares e etc. A partir da década de 80, 90, começou a surgir os Greys. A partir da Cat Davis, aquele caso da Cat Davis, que foi Bud Hopkins que investigou. A partir da década de 2000, começaram a surgir os lagartos, os reptilianos. E depois começaram a vir os insectoides, os louva-deuses, e essa turminha que tá vindo por aí. E esse lagarto, ele é literalmente um lagarto. Mas muita gente também leva em consideração aquele Perdidos no Espaço, aquela série antiga que tinha um lagarto também, que eles brigavam com seres humanos. Não era Perdidos no Espaço, não. Isso era o Elo Perdido. O Elo Perdido, que tinha aquele ser reptiliano. Slistax. Nossa senhora, isso aí mesmo. Eu morri de medo desse bicho. Eu morri de medo dele. Eu também. Eu morri de medo dele. Porque eles não tinham emoção, né? Eles andavam assim meio mecanicamente. O olho não piscava, a boca não mexia. Então eu achava aquilo bizarro. Então, nesse caso que é especificado aqui, ele aconteceu nos Estados Unidos em 83. Era raro ainda ter caso desse tipo em 83. Não era muito divulgado. E um casal, ele viu 2 seres vestindo um macacão prateado, passando as mãos em uma vaca que estava deitada imóvel no chão. Aí quando eles começaram a movimentar as mãos, a vaca simplesmente começou a levitar e junto com as criaturas entraram no OVNI, no objeto que estava sobre as árvores. Então, e esse casal ele fala que perto desse OVNI havia outras 2 criaturas e, como eu te falei, aos lados desse ser era o reptiliano e também uma tipologia do pé grande. Então, você vê que existe essa interação e muita gente já fala, viu? A partir da década de 90, 2000, muita gente começou a falar que havia essa interação entre seres Greys, entre seres reptilianos, no mesmo espaço. Quem fala que são os abduzidos? No mesmo local de abdução, havia esses tipos. Aí tem Greys maiores, Greys menores, reptilianos com capa, sem capa. E aí começou a diversificar demais esses detalhes. Eu vou lançar a polêmica aqui. Eu vou começar por mim, eu vou dar minha opinião, mas eu gostaria que você e o Jackson falassem o que vocês acham dos reptilianos. Eu já falei aqui que pode parecer uma teoria assim muito biruleibe, como diria o Jacaúna, mas pra mim, olha só, a gente já foi habitada bilhões e bilhões de anos atrás por raças de répteis gigantescos, os dinossauros. E se, abram sua mente, pensem um pouquinho fora da caixa, e se a gente já for visitado desde esse período, dessa época, e sei lá, material genético igual é feito com os humanos hoje foi coletado naquela época dos seres que viviam aqui naquela época que eram dinossauros, e de repente, não sei, é uma hipótese, não me condene por isso, os reptilianos são frutos dessa engenharia genética e que agora vem até o planeta natal deles para fazer alguma coisa, não sei. É uma hipótese que não consigo tirar da cabeça. Uma linha evolutiva diferente se formou em outro lugar, com criaturas da Terra. O que você acha disso? Qual é a opinião de você sobre os reptilianos? Eu acho que é uma outra raça de outro planeta, mas a sua teoria ela não é totalmente incabível, porque há pesquisas científicas que já projetaram como seriam os dinossauros se não tivessem sido extintos. E é muito parecido com isso. Sim. Então, quando a gente fala de teoria ufológica, de origem, ou desde quando estão aqui, como a gente não tem a certeza, a gente não pode descartar nada. Sim, é tudo na cestinha do quem sabe. Exatamente. Eu parto do princípio que eles vêm de outros planetas. Pra mim, o mais plausível é isso. Mas Jacques Vallée acha que eles vêm de universos paralelos. Tem gente que fala que eles vêm do futuro. Tem gente que fala que eles moram nos oceanos. Cada um utiliza a teoria, porque ninguém conseguiu provar na prática até hoje, que lhe convém. Eu acho que eles são de outros planetas. Mas a sua teoria não é descartável, não. Senhor Fudjek, e aí? Não se omita. Olha, é por isso que eu uso o termo alienígenas, porque alienígena engloba todas essas possibilidades, né? Engloba o extraterrestre, engloba o intraterrestre, o interdimensional, engloba todas essas possibilidades, porque alienígena é aquilo que não tem origem aqui em nosso meio. Uma vez até teve um cético famosinho aí que... É o louco? Não, é outro. É um mais antigo, é uma das antigas aí. E ele, inclusive, tá sumido. E ele, na época, ele era famosinho e tudo, e batia o pé quando a gente falava que o fenômeno
tinha uma outra origem, que não era humana e tudo. Daí eu falei pra ele que era fenômeno alienígena. E ele falou, então prove. Daí eu apresentei algum caso lá, acho que apresentei os tops, né? E mostrei por que nenhuma das hipóteses se enquadrava ali, né? Explicava. Então não era fenômeno natural, não era tecnologia terrestre, não era nada daquilo. E daí eu falei, então se esse fenômeno não tem origem na humanidade terrestre, que a gente tem aqui agora, se ele não é daqui, então é alienígena, porque o termo permite isso. Ela falou, realmente, você tem razão nesse ponto e você tá certo nisso. E depois... 2 meses depois o cara parou de infernizar a vida dos ufólogos e sumiu. Não sei se foi por essa questão, né? Mas ele sumiu e não se vê mais ele falar dele até hoje. Embora ele tenha o site dele ainda, mas ninguém ouve falar dele. Mas sobre os reptilianos, eu acredito que exista, mas eu não acredito nessas informações que circulam na internet, que colocam que eles estão dominando o planeta, que controlam as autoridades. Eu acho que tem muito conspiracionismo aí. O piscar de olho da Adele, da Rainha Elizabeth, não sei o que, pelo amor de Deus, não. E tem gente Isso aí também pra mim é meio demais, sacou? Eu acho que por isso que reptiliano tem pouca aceitação entre a galera da ufologia, porque reptiliano sempre é associado com essas teorias conspiratória idiota, saca? Maluca demais. Exatamente. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Nosso próximo caso é um caso que eu gosto muito, tanto que foi um dos primeiros episódios, eu acredito se quiser, se eu não me engano foi o 3º episódio, que é sobre os Goblins de Hopkinsville. Mas no seu livro aqui, você colocou que é o caso Kelly, porque aconteceu na cidade de Kentucky, não é isso? Isso, aconteceu na cidade de Kelly, Kentucky. O caso é chamado caso Kelly, caso Kentucky, caso Hopkinsville. Então são vários nomes para o mesmo caso. E é um caso muito famoso, muito famoso. E muito legal. E muito legal, aconteceu lá em 1955, na família Sutton. Eles estavam em casa e, de repente, começaram a ouvir o cachorro latir, assim, desesperadamente. Aí, como lá? Eles têm armas, eles pegaram essas armas e foram sair, né? Seus rifles, eles tinham visto um objeto brilhante num barranco. E aí, eles se depararam com uma criatura com cerca de 1 metro de altura. Como é que era essa criatura, gente? Ela era magra, tinha umas orelhas compridas, garras no lugar de mãos e pés, e uns olhos meio redondos, bem grandes, como você pega, assim, um peixe, a gente preme o olho do peixe e o olho fica assim pra fora, órbita pra fora. Então era mais ou menos isso. Então esses seres tinham olhos grandes, boca fina, longa, orelhas pontudas. E esses seres ficaram perambulando, atazanando essa família. E eles começaram a atirar nesses seres. Tem tiro na janela, tem tiro na parede. Chegaram a acertar. Eles acertaram um desses seres. Só que ao invés de morrer, esse ser que tomou o tiro, ele simplesmente caiu pra trás, começou a pular e foi embora. E os seres começaram a subir no telhado da casa. Um chegou a pegar na cabeça do Bill Taylor, que tava junto com eles. E de repente desapareceram. Então eles foram até a polícia, falaram com a polícia foi lá na mesma noite. Foi lá, não viu nada, a polícia foi embora. Quando a polícia foi embora, eles entraram em casa, os seres apareceram novamente. Novamente eles voltaram. Atazanaram eles a noite inteira, cara. E aí começaram a olhar para janelas e não sei o que, mas não foram hostis em nenhum momento. Eles estavam mais por curiosidade. Teve um episódio muito legal daquela série Blue Book, que teve recentemente no History Channel. Foram 2 temporadas só, infelizmente. Que um dos casos é o caso Kelly. Que eles mudam de nome, né? Dão um enredo mais fictício. Que a resposta para esses seres, e isso também foi feito na vida real, que a resposta para esses seres é que eles eram macacos vestidos que fugiram de um circo que estava na cidade. Agora, o macaco que toma um tiro e não morre só pode ser o Glick do Super-Homem. Porque... eu nunca vi um macaco tomar um tiro e não morrer, cara. É aquele macaco das meninas superpoderosas, saca? Macaco malvado. O macaco, ou então o macaco do Spectrum-Man lá, o Mr. Gore. Sim, o Caras. O Caras, Mr. Gork, esse aí, porque foi mais, tava numa época em que eles tentavam arranjar desculpa, tentavam arranjar explicação pra muita coisa que acontecia, e eles não estavam conseguindo. Esse caso, novamente, voltem lá, não acredito se quiser, no início, 3º episódio, os Goblins de Hopkinsville. Eu fiz uma mini novela ali, sonorizei tudo, tá bonitinho, saca, contando tudo, e tem muitos fatos interessantes, porque
Depois, eles voltaram lá, eles saíram corrido de manhã da fazenda e voltaram depois. Eles descobriram marcas, círculos meio que dourados onde os seres estavam, tinha algumas marcas fluorescentes. Outros fazendeiros viram luzes na mesma noite. Então, não eram macacos. Não eram macacos. E não era um caso isolado, né? Exatamente. Mais uma curiosidade, esse é o segundo alienígena da tipologia que a gente está falando aqui, Animalia, que estará disponível lá no site skinwalker.com.br. Então, gostaram desse ser? Acharam ele bizarro? Querem ter um em conserva na sua estante aí com a luminária para vocês poderem ficar olhando para ele à noite? Entrem lá, confiram, vocês vão achar interessante. Ô Chiquete, agora nós vamos entrar numa parada interessante aqui, porque lembra muito o ser do relato do início do nosso episódio, né? Esse mesmo, parece um sapo. Aí tá dentro da classe Animalia e o tipo anfíbio, que realmente parece um sapo que anda em duas pernas. É o Caco! É o Caco do Muppets. Que esse caso aconteceu em Orlando Park, em Illinois, nos Estados Unidos, em 1961. E a testemunha, que foi Harrison Bailey, ele tava caminhando num bosque quando sentiu um beliscão. Ele sentiu um beliscão e uma ardência no pescoço. E quando ele se virou, viu um objeto acidentado que ele pensou ser um redemoinho. Ele viu um objeto que parecia um redemoinho. Logo depois ele apagou, não viu nada. E aí ele se sentiu paralisado. Quando ele estava acordando, mas ainda assim meio paralisado, ele viu dois homens, que ele fala, estranhos, com os rostos pintados como de soldados camuflados, na janela desse objeto. Quando ele já estava mais recobrando, embora ele não tivesse comentado sobre esse episódio com ninguém, no dia seguinte um grupo de homens parou e perguntou se ele tinha visto alguma coisa estranha. Ele só foi, o Harrison só foi falar isso após 14 anos. Em 1966 ele virou pastor e ele começou a falar sobre isso. E em 75, ele, sobre hipnose, ele lembrou que tinha sido abduzido. Então, ele recontou tudo o que aconteceu. Ele foi cercado por várias dessas pequenas criaturas que tinham 45 centímetros e pareciam sapos. As mãos eram pequenas, tinham 3 dedos em cada pé, 4 dedos nas mãos. Sua boca era pequena, seus olhos eram grandes e ficavam na lateral da cabeça e realmente pareciam sapos. E pareciam que conversavam entre si com um dialeto que ele não entendia. E segundo Harrison, esses contatos duraram de 1977 a 1978. Imagina você, tem uns contatos com um ser parecido com um sapo, cara. E durante esse tempo todo? Durante um ano, contatos com sapo. 77 a 78. Teve o primeiro contato lá em 61 e depois 77 a 78 continuou tendo contato com esses sapos. Possivelmente abduzido. Durante esse período foi abduzido e depois, por alguma razão, não teve mais contato nenhum. Às vezes o sapo pegaram e levaram para aula de ciências, igual o homem faz pegando sapinho e levando. Olha, eu quando era mais novo dissequei um sapo, né, na minha aula de ciência. Hoje em dia não se faz mais isso. Exato, arrependo muito. Isso. Eu não. Ah, cara, hoje eu fico com dó, fico lembrando do sapinho lá, eu tacando éter no potinho, ele desmaiando. Isso, não, verdade. Depois o professor, o que a gente faz com ele? Não, pode fazer o que quiser com ele. Aí foi coisas que não pode falar aqui. Pois é. Enfim, coisas da década de 80 que muita gente não entende. Mas vamos lá, vamos pro nosso próximo caso, que é de novo um outro ser anfíbio. É o caso da Beth Anderson. Beth Anderson. E eu adoro esse caso, cara. Adoro. É muito famoso também. Ela foi uma mulher que foi abduzida desde da sua infância. Ela foi abduzida. E ela só começou a lembrar disso anos e anos depois. Numa dessas abduções, ela foi pra dentro de uma nave. E ela entrou em vários corredores. E o que ela viu nesses corredores? Ela viu seres rosas, humanoides, pequenos, mas que ao mesmo tempo pareciam animais. E eles não tinham cabeça. Era como se fosse o pescoço ligado a 2 hastes com olho preto. Desculpa te interromper, Tiquete, mas por que esse ser não entrou na classe exótica, entrou na anfíbia? Porque ele... Que anfíbio que ele me lembra? Nenhum. A cabeça dele é um pescoço partido do meio com 2 olhos. Segundo ela, esses seres ficavam grudados nas paredes da nave, dos corredores. Parecia que as pererecas de banheiro. E pular, exatamente isso. A impressão dela foi essa. Então ela viu esses seres grudados na janela. Os outros seres que ela encontrou de abdução, que abduziram ela, eram seres greys. Mas esses seres estavam grudados na parede, eram rosas e acompanhavam ela durante todo o corredor. Uma curiosidade é que quando a Beth chegou, ela chegou no local, numa sala dentro dessa nave, ou lugar onde ela tinha sido abduzida, e haviam vários tubos de vidro com pessoas, seres humanos, vestidos com roupas de época. Então tinham índios,
tinham cowboys, tinham militares, tinham marinheiros, tinham homens das cavernas, tudo num lugar só. E numa outra sala, dezenas de tubos com fetos. Ela acreditava que as abduções dela foram também, na verdade, para ela gerar, porque ela falou que isso aconteceu com ela, gerar fetos, além de outras pessoas também que fizeram o mesmo, e botar lá para virar híbridos. Cara, isso me lembrou muito aquela cena final do Contatos Imediatos do Quarto Grau, que quando a nave abre, a gente vê um tanto de piloto antigo, de gente com roupas antigas, indígenas, saindo da nave, como Isso se eles estivessem há muito tempo. Isso é Contatos Imediatos terceiro grau. Terceiro grau, isso, desculpa, do Spielberg, exato, Isso. desculpa. O legal desse filme do Steven Spielberg é que as pessoas que vão saindo e vão falando os nomes são pessoas que realmente desapareceram. Ele fala ali o primeiro piloto que aparece. Quem é aquele piloto? É o comandante da esquadrilha dos Avengers, que sumiram das Bermudas na década de 40. Então ele pega várias pessoas que sumiram de abduções e ele botou o nome delas e as pessoas vão aparecendo. Lembrando que o consultor desse filme foi o Alan Heineken, né? Então... E o Jacques Vallée também participou. E o Jacques Vallée também. Então ele estava bem instruído nesse assunto. Um pouquinho. Mas, novamente então, cara, voltando nesse ser aqui, só pra finalizar esse último anfíbio aqui, ele seria meio que um pet ali na nave, ou um minion dentro da nave? Ou seria, vamos assim dizer, sei lá, um micróbio da nave? Não sei. Não sei, porque ele era muito diferente de qualquer outro tipo. E eram vários, eram muitos. Você procurar, quem quiser pode procurar na internet, caso Beth Anderson, que você vai ver as imagens e os desenhos que ela fez. Ela foi abduzida. Sabe como é que os seres entravam na casa dela? Atravessando parede. Ele, assim, tipo fotografia, assim, várias fotos, assim, era o ser atravessando a parede, como se ele vibrasse, tipo o Flash. Na Crise das Infinitas Terras, quem leu essa revistinha na década de 80, o Flash, os movimentos dele de vibração, ou no filme Flash também mostra, esses momentos de vibração dele atravessar a parede, era dessa forma que os seres atravessavam e pegavam ela. Eram seres greys vestidos com um macacão azul, alguns com uma faixa cinza cruzando o peito, com um triângulo, outros eram só... greys mesmo, todos cinza, sem uniforme, e dentro dessa nave tinha esse ser, que eu tenho aqui na minha coleção também, como do meu livro. Esse aí eu já vou falar até pro Wesley pra fazer que esse aí vale a pena ter um no vidro ali, porque, putz, esse vale. Esse vale. Vamos lá, nós vamos chegar agora numa classe dentro da Animalia muito interessante, um tipo, na verdade, né, que eu acho um dos mais interessantes e um dos mais estranhos, que são os insetoides. Próximo caso é os gafanhotos gigantes abduzindo pessoas. Isso, que começaram a surgir nos relatos a partir de 2010, por exemplo, quando começou a ganhar mais relevância, que muitos abduzidos falavam que eram abduzidos e se perguntavam, eram greys? Já tava, né? Era uma coisa normal ter os greys abduzindo. E muitos abduzidos falaram, olha, não só os greys, tinham lá gafanhotos, louva-deuses também. As pessoas, como assim louva-deuses? Sim, eram seres parecidos com insetos, com olhos negros, com antenas, junto aos greys. Sempre junto aos greys, né, cara? Não, os greys, parece que os greys são assim, são o Fiat Uno da nossa época. Todo mundo tem, acompanha tudo. Muitos creem que os greys são, na verdade, clones. Construtos. São clones, são robôs para fazer essas viagens, ou para guiar a nave durante essas viagens interestelares, e estão sempre acompanhando. E hoje em dia a gente tem Grey, como eu falei, pequeno, médio, grande, tem Greys de 2 metros, de 1,5 metro, 1,20 m. E esse caso aqui é legal, esse insectóide, porque ele é literalmente um gafanhoto gigante com um capacete. Então, aconteceu nos Estados Unidos, a testemunha, que era Sherry Gatesburg, ela está incomodada com um sonho que ela teve, e ela começou a relembrar esse sonho a todo momento, que ela olhava para grandes olhos negros desses seres, parecido com os greys nesse sentido, que as pessoas, os greys, muitas vezes eles olham com aqueles olhos negros para a pessoa que está paralisada, e de alguma forma que as pessoas se sentem mais tranquilas, mais calmas. Eu, por exemplo, eu adoro tubarão branco, tubarões, e aquele olho negro do tubarão branco, aquilo para mim me fascina. Então deve exercer o mesmo fascínio que essas pessoas tinham quando olhava assim para os olhos negros profundos dos gafanhotos, dos greys, por exemplo. Cara, eu acho assim, dentro da classe dos animais, se tem uma espécie que pode representar perfeitamente um extraterrestre, são os insetos, os invertebrados. É um mais bizarro que o outro, é um mais estranho que o outro. Mas sempre que me falam assim num alienígena insetoide, o primeiro inseto que me vem à cabeça é um louva-a-Deus e não um gafanhoto. A diferença do louva-a-Deus e do gafanhoto, se eu não me engano,
São patas, né? E o louva-a-Deus voa. O gafanhoto também voa. Não, todo inseto voa. O gafanhoto também, o inseto, eles voam. A diferença do louva-a-Deus é que ele é predador e o primeiro par de patas dele é transformado numa lança cheia de fingos ali. Ele é um caçador, assim, carnívoro, agressivo. Eu já vi louva-a-Deus comendo o pássaro. Sim, come beija-flor. Eu já vi comendo beija-flor. Isso. Agora, o gafanhoto, ele é herbívoro. Ele é praga, ele destrói culturas, plantações, mas ele não é carnívoro. A diferença é essa, é que o louva-a-Deus, ele é muito agressivo. Isso, exatamente. Então não é uma boa não, né? Não. Eu vou até pular o próximo convidado nosso pra gente ir para um adiante que tem a ver com esse, que é justamente o caso Fort Smith, que você chamou de Surgem os Mantes. Eu acabei de falar aí do louva-a-Deus a eles aí. Isso, são os mantes, são os louva-deuses, né? E esse caso também é famoso, da Rachel Person, o pai dela, né? Ela tava na casa depois de jantar, quando tava próximo a uma ponte, ela notou que um objeto tinha parado acima da estrada, novamente. E ela conseguiu ver silhuetas através da janela do objeto. Ela começou a gritar, obviamente, e a nave começou a se mover para a esquerda e desapareceu. Ela continuou a viagem dela e novamente o OVNI voltou. Dentro do que se parecia 1 ou 2 segundos, ela se acalmou e só foi acordar dentro de casa, deitada. E aí vem aquela história. Ela faz aquela regressão hipnótica para tentar desvendar o que havia acontecido. Porque imagina, você tá num lugar, de repente você acorda em outro. Sim, é uma sensação assim, olha, o que aconteceu comigo? Você não sabe. Então ela descobriu, depois dessa regressão hipnótica, que ela foi imersa numa luz e estava dentro de uma sala com muitos vultos ao redor. E de repente, quando as imagens, né, começaram a ficar mais claras, ela viu que estava deitada numa mesa cercada por seres parecidos com insetos. Eles tinham olhos vidrados, cabeça grande, e suas mãos também eram como insetos, literalmente gafanhotos gigantes. Então imagina, e em sessões posteriores de hipnose, mas olha a situação. Sessões posteriores de hipnose, ela descobriu que tinha sido inseminada artificialmente por esses seres e o feto foi retirado no 3º mês de gravidez. Isso era muito comum na época dos Greys, tá? Muitas mulheres eram inseminadas, iam pro ginecologista, faziam o exame e de repente, numa noite, sumia. O feto simplesmente sumia, sem marca de corte, sem marca de sangue, sem nada. Simplesmente sumia. Eu tenho um relato de uma ouvinte, ela não quis se identificar, até falei em algum episódio aqui, que ela teve isso. Ela engravidou e perdeu o feto e foi fazer exame e o médico falou que ela nunca esteve grávida. Então, acontece. Mas nesse caso, dessa mulher aqui, da Rachel Pearson, ela chegou a relatar que tinha visto Grace com os aliens? Nesse caso não. Nesse caso foram só... E não muito esses gafanhotos. E interessante que na maioria, tá, dos contatos, com exceção lá da década de 40, 50, 60, onde os seres falavam o idioma, esses seres comunicam-se todos telepaticamente. Os Greys, os gafanhotos, os louva-deuses, todos de forma telepática. A gente vai ver outros tipos também de tipologia que fazem a mesma coisa. A conversa é telepática. Pô, você já falou em telepatia, então uma coisa aí que se remete bastante a isso, a coisas místicas e tal. Inclusive, eu vou até te perguntar essa semelhança aqui, se é só impressão minha. Mas, voltando atrás, fadas ou extraterrestres? Eu achei o ser desse caso muito parecido com o caso que o Jackson adora pesquisar antes de dormir, que é do monstro de Flatwoods. Muito parecido. A única diferença é que o monstro de Flatwood tinha quase 3 metros de altura e esses aqui tinham 1 metro. Essa história aqui é muito interessante porque a Jen, que é a testemunha, ela viu... Esses 3 seres eram como se fossem realmente fadas ou abelhas, porque tinham asas, 1 metro de altura, um capacete transparente, em cima do capacete uma luz. E eles tinham pernas e mãos, mas não tinham dedos, eram pontiagudos, e algumas fitas alegóricas, vamos assim dizer, saindo desse capacete. Cara, sabe o que lembrou? O mascote do Acredite Se Quiser, do logo do Acredite Se Quiser. Isso. Parece mesmo. E esses seres estavam na casa... Eles entraram na casa dela. Ela foi paralisada. E enquanto ela tentava conversar com eles emitiam um som de grunhido. Então ela não entendia. E esses seres fizeram uma bagunça na casa dela. Eles dispararam raio contra ela várias vezes. Sempre que ela reclamava que eles estavam destruindo a casa dela. Vocês estão quebrando meu vaso? Toma raio. Vocês estão destruindo? Toma raio. E ela foi
Depois de 30 minutos, as criaturas saíram pela porta, deixando aberta, e entraram no UFO, no OVNI, que tinha 5 metros de diâmetro, e foram embora. Cara, e ela conta que a asa deles era cheia de glitter. E eu não sei o que essa mulher comeu, experimentou. E aí, algumas horas depois, ela conseguiu ligar pro marido, vizinho e polícia, para relatar o que tinha acontecido. O marido chegou em casa, a casa estava toda bagunçada. Cheia de glitter. Cheia de glitter, descabelada, falando que invadiram alienígenas lá. Não sei se ela... se o marido pediu divórcio, se ele não engoliu a história. A TV da casa dela, rádio, não funcionava mais. As fitas cassete que ela tinha naquela época, né, na década de 70, estavam todas apagadas, como se estivessem sendo veladas. Ela teve problema nos olhos por mais de uma semana e uma marca vermelha na testa dela ficou por meses marcada. Então, tinha uns efeitos ali físicos incomuns, né? E ela dizendo toda hora que tinha sido... Os bichos disparavam raios contra ela. Então, não sei. É um caso que realmente aconteceu em outros países e foi relatado em 3 ou 4 livros diferentes que eu pesquisei. Cara, esse caso é bem interessante. Muito interessante. Esse eu não conhecia. Conheci pelo seu livro. Bom, vamos chegando aqui no último representante da classe Animalia. E eu nem vou aprofundar muito nele, eu só quero um parecer rápido desse caso aqui específico que você pôs no livro, porque nós vamos voltar no episódio de criptozoologia para falar específica dele, que é o Homem-Mariposa. E no seu livro aqui você colocou o Homem-Mariposa aparece durante a Guerra do Vietnã. O Homem-Mariposa Mothman, ele é muito famoso para aquele filme do Richard Gere, A Última Profecia, que é maravilhoso o filme, é muito bom mesmo. E conta o relato de aparições desse Homem-Mariposa numa cidade de Pleasant, alguma coisa nos Estados Unidos, que decorre, não vou dar spoiler não, mas o filme vale a pena. E esse caso foi relatado por militares dos Estados Unidos, fuzileiros navais dos Estados Unidos que estavam na Guerra do Vietnã. Lembrando que na Guerra do Vietnã houve muitos relatos de avistamento de OVNIs. Inclusive, 2 OVNIs teriam afundado 2 barcos de patrulha norte-americana. Mas isso é uma outra história para um outro episódio. E esse Homem-Mariposa, por que ele aparece aqui? Porque em vários casos ele também está relacionado ao aparecimento de OVNIs e luzes no céu. Isso no filme do Richard Gere também mostra esse fato de várias testemunhas terem visto antes e após esse ser OVNIs no céu. Então, evidências de outras testemunhas corroboram com isso aí. Olha, eu achei isso interessante porque eu sempre associei o Homem-Mariposa a alguma coisa mística ou de criptozoologia. Nunca tinha associado a ufologia. Não tinha. Até pelas histórias que eu sei dele, quando ele é avistado, é presságio de alguma tragédia, alguma coisa muito ruim que vai acontecer. Exatamente. Mas eu não tinha relacionado com ufologia, mas novamente, vou deixar essa curiosidade aqui, não vamos aprofundar, nós vamos trocar uma ideia sobre ele depois no episódio à parte. Então, bora. Aguardem. Então foi isso. Essa foi a nossa primeira parte da tipologia alienígena dentro do Guia de Tipologia Alienígena do Sr. Tiago Tiquete. E lembrando, eu vou deixar na descrição do episódio o link para vocês comprarem esse livro dele, para vocês terem aí esse guia e poderem ver todas essas criaturas que a gente conversou aqui hoje. E eu vou aproveitar aqui também para deixar uma promoção, um sorteio que nós vamos fazer junto com a Scoop Art de exemplares que nós falamos aqui hoje da tipologia alienígena que vão estar lá no site da skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. Então, eu vou deixar com vocês aqui o Wesley, ele vai explicar como é que vai ser o esquema, o que vai ser sorteado, escutem aí ele e daqui a pouquinho a gente já volta. Fala aí galera do Acredite Se Quiser, Wesley Ribeiro aqui do Scoop Art, tendo o prazer de anunciar uma parceria incrível com o Thiago Luiz Tiquete e Acredite Se Quiser Podcast. Com parte dessa colaboração emocionante, estamos oferecendo aos ouvintes e seguidores um sorteio de uma luminária especial, que seria o exemplar do livro Guia da Tipologia Extraterrestre, tá? Que seria o Alien de Caracas, famoso pelo caso de 28 de novembro de 1954. O sorteio será realizado em um grupo exclusivo do WhatsApp, então galera, não perca essa chance de ganhar esse item fascinante aí, beleza? E para participar do sorteio e ficar por dentro também de todas as novidades, siga a gente aí nas redes sociais, scoopart.br, e entre em contato no nosso WhatsApp no 12982297294. Fale que viu o anúncio pelo Acredite Se Quiser Podcast, que colocamos você aí no grupo de sorteio, tá bom? Prepare-se aí, hein, para uma jornada pelo universo e mistérios extraterrestres e da arte única da Scoop Art.
Art. Vamos juntos aí explorar o inexplorado. Tamo junto, galera, é nóis. Um abraço! Então, ó, quem quiser participar, sigam as instruções do Wesley aí, fiquem de olho que nós vamos divulgar os ganhadores aqui no podcast mesmo e lá no Instagram, beleza? Tiquete, muito obrigado por esse primeiro bate-papo aqui. Eu te falei desde o dia que você mandou o livro pra mim, que eu comecei a ler, que eu fiquei maluco pra gente gravar e conversar sobre isso, porque, cara, basicamente todos os casos que a gente gosta e conhece estão ali com seus representantes. Então, valeu demais e te aguardo aqui para as próximas partes de tipologia alienígena. Será um prazer. A gente só teve o aperitivo. Tem coisa muito melhor aí na frente, muito interessante também, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Sim, principalmente quando a gente chegar na classe exótica, vocês vão ver umas coisas inacreditáveis. É impressionante. É exótico mesmo. É, literalmente. Então, tudo que nós falamos estará na descrição do episódio. O link para a compra do livro do Etiquete, eu vou deixar lá na descrição do episódio. Já cliquem lá, já adquiram o livro. Vou deixar o link da nossa loja, skinwalker.com.br, skinwalker com Y. Acessem lá, dêem uma conferida nisso tudo que a gente falou no episódio. E lá, na descrição do episódio, tem o link do nosso Apoia-se. Entrem lá, dêem uma força pra gente, ajudem a manter o podcast com 2 episódios semanais. E o último link que eu vou indicar para vocês, não está na descrição do episódio, mas está no nosso Instagram. Confiram no nosso Instagram, links para compras da Amazon. Temos uma parceria com a Amazon. Acessando a Amazon pelo nosso link que está aí no Instagram, vocês recebem um descontinho e dão um trocadinho aí para ajudar no caixa do podcast. Então quem puder fazer as compras por lá, eu agradeço muito. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais um episódio de Tipologia Alienígena. Eu acho que já posso estar dando um spoiler na etiquete. Vai ser sobre robótica. E o pessoal vai se surpreender, viu? Tem caso brasileiro. Sim, e nós temos um relato de um avistamento bizarríssimo, mas eu não vou dar spoiler, aguardem. E não se esqueçam, aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.